Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje vamos falar neste vídeo sobre intriga, herança, crime, tudo isto envolvido numa enorme fortuna de um multimilionário português, o qual deixou um testamento controverso, um caso que se arrasta nos tribunais há mais de 20 anos. Michel Canales, o banqueiro suíço e gestor da conta do português milionário, estima a fortuna avaliada entre 800 e 1.000 milhões de euros. E aparentemente este dinheiro desapareceu. Depois da amante ter sido assassinada no Brasil, da filha ter morrido de velhice, resta saber onde paira o dinheiro do multimilionário português. E resta saber também quem matou a Rosalina Ribeiro, uma das herdeiras mais controversas nesta trilha maquiavélica. A Polícia Federal Brasileira acusa o advogado português de a ter assassinado para lhe roubar o dinheiro. Vamos ver o que é que se passou ao longo deste vídeo. O caso da morte de Rosalina Ribeiro acaba impune. O Supremo Tribunal justificou que não há possibilidade de extraditar o antigo líder parlamentar do PSD para ser julgado pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. O tribunal ainda diz que o homicídio da cliente Rosalina Ribeiro, a companheira do milionário português Lúcio Tomé Feiteira. Para que isso pudesse acontecer, a defesa de Duarte Lima apresentou um recurso na Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu rejeitar. Aos 97 anos, Lúcio Tomé Feiteira decidiu que era hora de fazer o testamento. Havia milhões de euros espalhados por contas de pelo menos 3 países europeus, havia prédios, terrenos, fábricas e o Tomé Feiteira decidiu de deixar de fora do testamento a Olímpia de Azevedo Tomé Feiteira, uma filha fruto do relacionamento extraconjugal. Ela ficou fora do testamento. No documento feito a 3 de fevereiro de 1999, quase 2 anos antes da sua morte, em 15 de dezembro de 2000, Feiteira reservou 15% dos bens que podia repartir para a sua secretária portuguesa, Rosalina da Silva Cardoso Ribeiro, com quem vivera um romance proibido durante 32 anos. 80% da sua herança foram deixados para uma construção da Fundação Família Feiteira, que seria para ajudar para ajudas sociais na terra que o viu nascer, Vieira de Leiria. Os 5% restantes ficariam para uma sobrinha do empresário. As decisões polémicas tomadas no testamento abriram as portas a uma guerra judicial entre os herdeiros do português. A lei portuguesa proíbe de deserdar os filhos completamente e os cônjuges. Sendo assim, metade dos bens iria obrigatoriamente para a sua esposa, a Adelaide dos Santos Feiteira, e pelo menos 1/3 para a filha Olímpia. No seguimento disto, a filha de Tomé Feiteira e os herdeiros da esposa, que morreu logo após o marido, entraram com uma ação nos tribunais de Lisboa para pedir a anulação da parte que cabia à amante e secretária Rosalina Ribeiro, os tais 15% da fortuna. A briga entre a filha do multimilionário e a amante do pai vinha de há muitos anos, mesmo antes do dito testamento, quando Rosalina Ribeiro se tornou secretária do pai. A Olímpia, a filha, era formada em engenharia e integrou a administração da empresa do pai. A Rosalina Ribeiro era casada com Luís Ribeiro, um empresário no ramo da construção civil, 30 anos mais velho que ela e amigo do Lúcio Tomé Feiteira, que mais tarde se tornou seu amante. Esta, a Rosalina Ribeiro, quando enviuvou, tornou-se mais próxima do Lúcio e, nessa altura, a filha, a Olímpia,
começou uma guerra tremenda com a amante do pai, a qual se viria a agravar em 2000 na morte do pai por causa do testamento. O relacionamento entre pai e filha tinha de tal forma se degradado que este chegou a publicar um anúncio no jornal a dizer que não se responsabilizava pelas dívidas da filha. Portanto, a briga entre a filha do empresário só terminou com o assassinato de Rosalina Ribeiro no dia 27 de dezembro de 2009, no Brasil, onde ela residia. 2 horas antes de morrer, a Rosalina tinha encontro com o seu advogado português, Domingos Duarte Lima, para acertar detalhes da herança. Advogado este que foi acusado pelo Ministério Público brasileiro de ter assassinado a Rosalina Ribeiro. Este, por sua vez, diz que o assassino de Rosalina Ribeiro ainda está à solta. Ora, o processo de Domingos Duarte Lima pelo assassinato da Rosalina Ribeiro deveria começar no 23 de novembro de 2022 nos tribunais portugueses e a filha Olímpia, que de princípio se pensou que teria sido ela que teria mandado assassinar a Rosalina Ribeiro por andar em conflitos há muitos anos com ela, mas, segundo a polícia brasileira, não, e a gente já lá vai falar mais à frente porque é que a polícia brasileira acha que foi o advogado e não a Olímpia. Portanto, neste caso, a Olímpia devia comparecer nos tribunais, agora a partir do 23 de novembro, como testemunha, mas o que aconteceu foi que ela faleceu em outubro de 2022, portanto, um mês antes de começar o julgamento, e por esta razão o julgamento foi adiado e ainda não começou. Mas, afinal, quem é que matou a Rosalina Ribeiro? E quem era esse Tomé Feteira? De onde veio a sua fortuna? Vamos tentar saber isto. Quando morreu, em 2000, o Lúcio Tomé Feteira, deixava uma vida intensa de quase um século, durante o qual fez fortuna, ficou amigo de reis, de presidentes e tratou por tu os barões do dinheiro do Wall Street. Mas, volvidas 2 décadas após a sua morte, a história do industrial multimilionário está longe de terminar. Não só porque se mantém a disputa pela sua herança, mas também porque a figura do homem empreendedor sensível e benemérito continua vincada na memória das gentes da Vieira de Leiria que aguardam a concretização do seu sonho, o nascimento da fundação dos tais 80% que ele deixou na herança para fazer uma fundação com o nome de família dele, em Vieira de Leiria, para ajudas sociais. Ora, o Lúcio Tomé Feiteira nasceu em Vieira de Leiria a 21 de dezembro de 1902. Com 21 anos foi para Angola como funcionário superior de finanças. Em 1924 passou para o Congo belga, onde exerceu cargos de direção em importantes empresas. Regressado a Portugal em 1928, trabalhou com os irmãos na empresa de Limas União Tomé Feteira, herdada do pai, onde tomou balanço para outros negócios ainda maiores, primeiro em Portugal e depois do outro lado do Atlântico. Casado com Adelaide Guerra dos Santos, a filha do fundador da fábrica dos vídeos Damaso, também de Vieira de Leiria, a Lúcio se devem negócios relevantes neste setor, tais como a fundação da Companhia Industrial de Vidros em Pombal e da Companhia Vidreira Nacional, a Covina, no concelho de Loures, que constituiu com a ajuda do sogro. Dotada dos mais modernos processos de fabricação de chapa de vidro do mundo, a Covina destacava-se também por assegurar benefícios aos operários que se estendiam aos trabalhadores inválidos e às viúvas. Em reconhecimento, o governo português condecorou com a Ordem do Mérito Industrial no grau de comendador, cujas insígnias lhe foram oferecidas pelo povo da sua terra numa homenagem pública em 1939. Mas, nos anos 40,
Ao sentir que o regime de Salazar lhe tolhia os movimentos surpreendedores, Lúcio voltou-se para o Brasil, também para a Argentina, Uruguai e Venezuela, onde acabou por ser bem-sucedido em ramos tão diferentes como metalúrgica, vidro, cimento ou agricultura. Apesar de grande parte da sua vida se ter desenrolado fora de Portugal, Lúcio nunca deixou de acarinhar a sua terra. Vinha sempre de férias, ficava na pensão Clara e costumava tomar café com as pessoas da terra. Gostava particularmente de trocar ideias sobre a junta de freguesia, casa que o próprio também chegou a presidir durante os anos 30. E explicava orgulhoso que se tinha empenhado muito em envolver à Igreja as suas propriedades, ouro e outros pertences, num período em que estes órgãos estavam a transitar no domínio religioso para a gestão civil. Não só com a Igreja, mas com outras instituições de cariz social e cultural, Lúcio Tomé Feiteira manteve sempre uma relação próxima e de beneficência. Apoiou obras na igreja, na biblioteca e assim se deve à construção do jardim de infância e ajudou muitos cidadãos anónimos, alguns eram da família e outros porque passavam dificuldades. Lúcio Tomé Feiteira nunca contou a ninguém que tinha um projeto para a sua terra. Desse sonho só todos ficaram a saber depois da sua morte, a quando da leitura do testamento, onde o industrial disse que queria deixar 85% da cota disponível para a criação de uma fundação com fins sociais e culturais, a ser construída na Quinta da Carvalheira, portanto entre a Vila e a Praia da Vieira, sendo que deveria ser a Junta de Freguesia a cuidar dos estatutos e nomear o Conselho de Administração. A família Feiteira foi o nome indicado pelo empresário para a futura fundação. No entanto, o desentendimento da família em relação à herança fez com que o sonho do benemérito fosse sempre adiado ao longo de mais de 20 anos. A esposa de Tomé Feiteira, entretanto, faleceu em Lisboa a 7 de outubro de 2003, quase logo 3 anos depois do marido, e eles juntos já tinham tido um filho que também tinha falecido em 1975, portanto aqui de herdeiros diretos, o Lúcio Tomé Feiteira só tinha uma filha fora do casamento, a Olímpia. Depois da morte de Tomé Feiteira, a sua herança iria criar uma série de polémicas entre a Rosalina Ribeiro, a amante e secretária do industrial português, e a filha de Tomé Feiteira, que ele teve fora do casamento. Entretanto, a Rosalina Ribeiro foi assassinada no Brasil e a filha faleceu em outubro de 2022. E precisamente a filha, que deveria ser ouvida no julgamento que devia começar no 23 de novembro, de Duarte Lima, um ex-político que tinha sido deputado pelo PSD em Portugal e também um advogado que está acusado pelo Ministério Público brasileiro de ter assassinado a Rosalina Ribeiro a tiro nos arredores de Rio de Janeiro em 2009 para lhe ficar com uma conta na Suíça de mais de 5 milhões de euros e mais à frente já se fala em mais dinheiro que a gente já lá vai. A Rosalina Ribeiro escreveu o seguinte: parto para Lisboa dia 12 de dezembro, se Deus quiseres. Há mais de 10 anos, quando acabou de fazer as malas, a Rosalina Ribeiro pegou num pedaço de papel e escreveu um recado para si própria com a sua letra tremida. Depois colocou em cima das roupas que estavam já preparadas para a viagem no seu apartamento do Rio de Janeiro. Estava a poucas horas de se encontrar com o seu advogado português, Domingo Duarte Lima, e não escondia o nervosismo. Quando na noite do dia 7, já perto das 20 horas, saiu de casa para o encontrar no restaurante Alcaparras, próximo da sua casa, o carro que acelerou a toda a velocidade na sua direção fez a antiga companheira do milionário Lúcio Tomé Feiteira lembrar-se, mais uma vez,
do medo que tinha de andar naquela cidade. Deu um salto para o lado e continuou o seu caminho. Nesse dia, o advogado Duarte Lima já tinha andado a deambular pela zona sul do Rio de Janeiro, depois de, na véspera, ter aterrado em solo brasileiro, não no aeroporto do Rio, mas nos confins do Belo Horizonte. Portanto, ele chegou à 1 da manhã do dia 6 de dezembro e às 18 horas já estava a receber um Ford Focus com matrícula HCF 1967, que alugara numa empresa que punha a render carros de particulares, não num rentacar tradicional. Ele tinha para frente 400 km de estradas difíceis. Chegou ao Rio de Janeiro por volta da hora de almoço, mas antes de se dirigir ao Hotel Sofitel Copacabana, onde apenas entrou pelas 21 horas, ainda fora à região dos Lagos. Portanto, esta é a tese da acusação, que cruzou todos os sinais dos telemóveis que o advogado e também antigo líder da bancada parlamentar do PSD em Portugal, tinha sido político em Portugal, levou para aquele país e ainda as multas de excesso de velocidade que apanhou. A mulher que levava o macacão leve e tinha estado a arranjar-se ao espelho do elevador ainda foi captada pelas câmaras a passar em frente ao número 100 da Avenida Praia do Flamengo. Portanto, a Rosalina Ribeiro morava no número 60 e o restaurante ficava no número 150. Ela levava com ela a pasta onde levava os documentos que queria mostrar ao seu advogado Duarte Lima, mas não foi mais vista. A polícia brasileira concluiu que o advogado a apanhou antes de chegar ao local onde teriam combinado e onde acabaram por nem sequer entrar, até porque é Duarte Lima que assume que se encontrou efetivamente com a cliente. 2 horas depois de ter cruzado o bairro do Flamengo, o Focus de Duarte Lima seguia já na direção dos Lagos pela estrada que liga Niterói a Saquarema. A Rosalina ia ao seu lado, numa viagem da qual nunca mais regressaria. No dia seguinte, os amigos estranharam o silêncio de Rosalina Ribeiro e iniciaram alguns contactos. Normando Marques, por exemplo, o advogado brasileiro, não desiste enquanto não consegue chegar à fala com Duarte Lima, que lhe confirma o encontro e diz que no final do mesmo deixou a sua cliente com uma mulher de nome Gisela, com quem esta iria ter uma reunião relativa à herança feteira. No dia 10 já havia pouco mais a fazer, além de formalizar a queixa do desaparecimento, havendo até já passado o período legal para o efeito. Normando Marques dirige-se à 9ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do Catete, a esquadra que cobre a área do desaparecimento. Em curso estava já uma campanha de distribuição de fotografias colocada em marcha pelos amigos à procura de Rosalina Ribeiro. É no dia 12 que Duarte Lima envia um fax para a delegacia explicando como fora o seu encontro e onde deixara a sua cliente. A reunião demorou cerca de meia hora após o que a senhora Rosalina Ribeiro me comunicou que ia apanhar um táxi para Maricá para um encontro com uma senhora de nome Dona Gisele, igualmente para tratar de assuntos relativos à partilha do espólio. Manifestei à senhora Dona Rosalina a minha disponibilidade para a levar ao seu destino, disponibilidade que ela aceitou. Isto foi o que o advogado português disse na delegacia brasileira para explicar o seu encontro com a Rosalina Ribeiro, que depois disso desapareceu da circulação. E ainda acrescenta: conduzi a senhora Dona Rosalina a Maricá, onde chegamos por volta das 21h20. Como não conhecia a cidade nem o caminho, foi ela que me orientou no percurso, sempre pela estrada principal que sai da ponte para Niterói. Pediu-me que a deixasse junto ao hotel Zangada.
Isto foi o que ele declarou na delegacia brasileira, para justificar que realmente tinha estado com a sua cliente, que a tinha deixado em tal sítio e que a partir daí não sabe mais nada. Portanto, o Duarte Lima deixou o Rio de Janeiro no dia 8 de dezembro de 2009, logo a seguir ao desaparecimento da Rosalina Ribeiro, e desde então nunca mais regressou àquele país. Foi no dia em que estava de partida que o cadáver foi encontrado por uma mulher de uma família pobre que vive junto à estrada de terra batida, onde desova muito do crime da cidade maravilhosa. A mulher, com um ar de estrangeira, no entanto, tinha todos os seus pertences, não era típica vítima de um assalto, porque senão não tinha os seus pertences com ela. Segundo as autoridades, foi morta com 2 tiros, um à direita na região frontal e outro na região torácica direita. Durante vários dias esteve com identidade ignorada e quase foi enterrada como indigente numa vala comum do Estado. Estava a 100 km do Rio e só 2 semanas depois os inspectores que iam recebendo dados de vários cadáveres encontrados ligaram aquele corpo encontrado na região dos Lagos ao desaparecimento de Rosalina Ribeiro. A partir daí, o caso passa para as mãos da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que não só não encontrou qualquer registro da tal Gisele, como descartou qualquer ligação da Olímpia Tomé Feiteira, a filha do milionário, e concluiu que o principal suspeito seria o Domingos Duarte Lima, o conhecido político português e advogado, uma investigação que foi validada pelo Ministério Público, que deduziu a acusação em 2011 e mais tarde pela Justiça, com o Tribunal de Saquarema a pronunciar Duarte Lima pelo crime, ou seja, a decidir que tem de ser julgado pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. De lá para cá, de recurso em recurso, o caso tem-se arrastado, passaram mais de 10 anos. Em setembro desse ano, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, equivalente ao Constitucional Português, decidiu não travar o processo de transferência do processo de Duarte Lima relativo ao homicídio de Rosalina Ribeiro para Portugal. A defesa do ex-deputado e advogado queria que o julgamento fosse no Rio de Janeiro, mas o tribunal considerou que se tal acontecesse e acabasse numa condenação, havia o forte risco de Duarte Lima sair impune, uma vez que Lisboa não o poderia extraditar para o Brasil. À medida que iam investigando o caso, as autoridades brasileiras começaram a desconfiar cada vez mais do advogado português. A investigação detectou que 5,2 milhões de euros de uma conta conjunta de Tomé Feiteira com a Rosalina Ribeiro foram transferidos para contas na Suíça em nome de Duarte Lima. Outro dado suspeito é que cerca de 24 horas antes do crime, Duarte Lima esteve a menos de 5 km do local do assassinato. O advogado sempre esquivou a dar explicações, nem na única entrevista presencial, nem depois, quando respondeu por escrito. Para o Ministério Público brasileiro, só há uma explicação. Duarte Lima preparou friamente o homicídio da sua cliente para assim não ter que lhe devolver o mais de 5 milhões de euros que já tinha na sua posse. A acusação irá ter de ser provada em tribunal. Os excessos de velocidade apanhados por alguns 34 radares entre o antigo Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro, e a estância turística de Maricá, a 70 km de distância, colocaram o ex-advogado e ex-dirigente do PSD no local do crime, na véspera e no dia do assassinato de Rosalina com 2 tiros. Depois de andarem meses e meses a investigar pistas falsas, dadas pelo suspeito, como a da ficcionada Gisele, eis que o ex-político se trai e pede uma fatura do carro alugado. Tramou-se os contornos de uma história que dava a quase uma série policial.
Foram os excessos que tramaram o ex-advogado de negócios e ex-líder parlamentar do PSD, Domingos Duarte Lima, de 67 anos, no caso da morte com 2 tiros à queima-roupa de Rosalina Ribeiro, na noite do 7 de dezembro de 2009, numa berma de estrada em Maricá, no Brasil. O excesso de zelo, o excesso de poupança, os excessos de velocidade, os excessos de incongruências. Os 70 km de autoestradas e vias rápidas que separam o Rio de Janeiro de Maricá estão minados de radares e de controlos de velocidade. Em 2009, quando se deu o homicídio, existiam 34 desses aparelhos, a maior parte deles escondidos e colocados a postos de eletricidade ou mesmo colocados nas costas dos sinais de aviso de limite de velocidade. Os brasileiros que viajam por aquelas vias já se habituaram à sua presença, desde que, em 2001, as autoridades rodoviárias do estado do Rio de Janeiro ali as instalaram e até lhes chamam carinhosamente pardais. Ora, foram precisamente os tais pardais que colocaram o Ford Focus prateado com a matrícula HCF 1967 que Domingos Duarte Lima tinha alugado na cidade do Belo Horizonte à empresa Lucacar, pertencente a Rogério Birchal, mas que estava registada em nome da mãe do empresário brasileiro, uma senhora que à data dos factos estava acamada e tinha 84 anos, na mira das autoridades. O investigador da Polícia do Rio revela a referida viatura, conduzida por Domingos Duarte Lima, diz que foi caçada a circular em excesso de velocidade por vários destes radares, não só na data e nas horas do crime, como também na véspera do assassinato, no 6 de dezembro de 2009. Para se compreender as certezas da polícia brasileira em relação ao envolvimento de Domingos Duarte Lima na morte da Rosalina Ribeiro, convém recordar que o investigador revelou que Duarte Lima pediu à empresa de aluguer de carro, no Belo Horizonte, uma fatura de R$1.500, que na altura era cerca de 604 euros, para meter no imposto de renda em Portugal. Esta atitude estranha do conhecido advogado português foi a gota d'água que fez mudar todo o foco da investigação policial e abriu a porta para a alegada descoberta da autoria do crime. Com isto, Duarte Lima traiu-se completamente e, a partir daqui, começamos a investigar o trajeto do Ford Focus, disse o inspetor brasileiro. Chegamos às várias multas que apanhou, registadas pelos radares à entrada e saída de Maricá. Encontramos os registros do sinal do seu celular e foi assim que concluímos que esteve no local do crime e na véspera, dia 6 de dezembro de 2009, e na noite do crime, 7 de dezembro, entre as 21h38 e as 22h37, dado exatamente meia hora para cada lado até ao local onde o corpo de Rosalina Ribeiro foi encontrado. A hora registada do óbito foi às 22 horas, revelou o delegado inspetor do Brasil. Só que o rastro de Duarte Lima e os seus comportamentos estranhos, quando a sua passagem pelo Rio de Janeiro, antes e depois do óbito, despertaram a atenção da polícia. A primeira atitude suspeita foi a ter dito às autoridades que se encontrou com Rosalina numa lanchonete perto da casa dela, na marginal do Botafogo do Rio de Janeiro, onde vivem muitos portugueses. Ora, a única lanchonete próxima só tem, diz o inspetor brasileiro, que só tem cara beberão, portanto pessoas que bebem muita cachaça e que caem grosso. Quer dizer que ele acha estranho que o advogado Duarte Lima fosse dar encontro a uma senhora como a Rosalina Ribeiro numa tasca daquelas com tão má fama. Então deixa no ar um novo facto e coloca de seguida outra pergunta ainda mais pertinente. Quando o Duarte Lima regressou ao Rio vindo de Maricá, pouco depois das 23 horas, o carro foi de novo apanhado pelos radores
pelos radares do túnel que liga a zona norte à zona sul e no hotel Sofitel, que hoje se chama Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. O Duarte Lima dormiu ali e nem sequer meteu o carro na garagem, no parking do hotel. Para quê? Para economizar, diz um inspetor brasileiro, para não pagar 20 euros de estacionamento. Ele, que até a fatura cobrava à cliente quando vinha ao Rio de Janeiro para se reunir com ela. E então, será que era porque sabia que já não tinha cliente a quem cobrar o estacionamento? O investigador garantiu que as pistas falsas dadas por Duarte Lima no Brasil fizeram as autoridades policiais perder imenso tempo. A mais impressionante de todas foi a criação da Gisele, a alegada mulher com quem Rosalina se teria encontrado no hotel Jangada, em Maricá. Com base nisso, diz o inspetor, investigamos mais de 200 Giseles com as características que ele tinha apontado e foi tudo inconclusivo. Numa busca considerada desnecessária, o mesmo agente policial avança que Giseles próximas de Duarte Lima apenas existia uma, que era a irmã de Bruno São Vicente, à data dos factos, seu sócio na Vicente Internacional, uma empresa de moda, mas mesmo essa não encaixava no perfil por ser morena e não loira, como o suspeito tinha referido. Havia uma outra Gisele, a que Duarte Lima chama na sua página na internet de Anjo do Horizonte, mas que é uma mera ficção. Essa história da Gisele só vai colocar como fundamento se a criatura for um extraterrestre, disse ainda um inspetor brasileiro. No início de 2011, os investigadores cariocas tinham apurado que a antiga secretária e a amante do multimilionário português Tomé Feteira tinha descoberto quem falsificou e como teriam sido forjadas as suas assinaturas e ainda como 28 milhões de euros foram transferidos das suas contas pessoais para as do advogado Duarte Lima, abertas em bancos em vários países. Portanto, já não estamos só a falar de 5 milhões e tal, já vamos nos 28 milhões, 5 milhões e tal numa conta suíça e depois haverá outras contas noutros bancos europeus que a Rosalina Ribeiro transferiu ou foram feitas assinaturas falsas de transferências desse dinheiro para as contas de Domingo Duarte Lima, o advogado português, e a Rosalina Ribeiro já tinha descoberto e com ela levava a pasta que levou para o encontro com o advogado as provas de quem falsificou a sua assinatura em inúmeras transferências bancárias intercontinentais. Aí estamos, diz o inspetor brasileiro, mais de 28 milhões de euros. Depois de 3 adiamentos do julgamento, o processo em que Domingos Duarte Lima é acusado do homicídio de Rosalina Ribeiro viu a semana passada, estamos em dezembro, portanto foi no fim de novembro, o Tribunal de Sintra, logo a seguir ao arranque da sessão, o advogado de Duarte Lima apresentou um incidente na recusa da juíza. O Domingos Duarte Lima esteve detido entre 2019 e 2022 para cumprir já uma pena que pertencia a um outro processo. Ele estava condenado a 6 anos de cadeia por crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais em Portugal. Vamos esperar pelo resultado do julgamento sobre o assassinato de Rosalina Ribeiro e vamos esperar para saber o que é que aconteceu à fortuna do Tomé Feiteira, que deveria ir para Vieira de Leiria para ajudas sociais e o dinheiro desapareceu até à data. Resta saber onde é que andou o dinheiro do industrial português, que seria para beneficiar muita gente na zona de Leiria, para ajudar as pessoas, inclusive um lar de idosos, tudo o que as pessoas necessitam.
esse dinheiro, multimilhões, segundo o gestor de conta suíço, que fala em 800 a 1.000 milhões de euros, vocês imaginam uma fortuna incalculável, que desapareceu das contas do multimilionário português. E pelos vistos a guerra, como às vezes os assassinos podem vir daquelas pessoas que menos a gente espera, porque toda a gente, quando a Rosalina Ribeiro foi assassinada no Brasil, toda a gente pensou que viesse da parte da filha do Tomé Feiteira, visto que elas estavam em guerra pela herança do pai e amante da Rosalina Ribeiro. E, pelos vistos, segundo o resultado do inquérito brasileiro, ela teria sido assassinada pelo seu próprio advogado, suspeito apenas, porque ainda não foi julgado, e enquanto as pessoas não forem julgadas e incriminadas, consideram-se inocentes. Portanto, é hoje o meu vídeo para vocês. Um beijinho para todos. Bye, bye. Até o meu próximo vídeo.